E o corintiano, hein? Será que está otimista para a próxima temporada? Pelo menos já sabe que vai ser na Série A do Campeonato Brasileiro. Sim. E agora também já pensando em um novo time, é tudo que o corintiano sonha, não é, Lili? Para a temporada 2024. É isso mesmo, Bruno. Até porque o jogo de amanhã contra o Coritiba não vai valer nada, porque o Corinthians já se livrou aí do risco de uma queda, já está na Sul-Americana. Termina a temporada com aquele respiro aliviado do torcedor por não ter caído e por disputar a Sul-Americana, mas orgulho do time, entre outras coisas, não, né? A gente viu pelo último jogo contra o Internacional na Neoquímica Arena muitas vaias, inclusive foi a despedida ali do Fábio Santos. Por isso que agora a cabeça do torcedor está na próxima temporada, tá? Para saber quem vai ficar, quem vai sair. O novo presidente Augusto Melo vem dando algumas entrevistas, algumas declarações falando sobre esse planejamento, a começar por Rubem Gomes, o Rubão, deve ser o novo diretor de futebol do Corinthians, ele que esteve na era do Alibi em 2007. O torcedor lembra daquele 2007 tão amargo, né, da queda do Corinthians, mas Augusto Melo confia muito no Rubão, ele que é chamado como o Rubão, ele deve ser o novo diretor de futebol, e aí o Corinthians ainda deve anunciar o executivo, tá? Aquele que vai ao mercado, vai atrás do jogador, negocia atletas. Rodrigo Caetano do Galo ainda é a primeira opção aí na lista do Augusto Melo. As conversas estão em andamento, mas ele ainda está no Galo. Tem mais um jogo amanhã, portanto, nos próximos dias deve ter novidades aí para o torcedor corintiano. Bom, vamos lá. Falando sobre elenco, a última declaração que o Cássio deu no jogo contra o Internacional deixou muita gente assim com uma pulguinha atrás da orelha, porque pela primeira vez ele deixou o futuro dele indefinido, incerto no Corinthians. Ele que tem contrato até o final de 2024, diz que ele mesmo não sabe se vai ficar, não foi conversado ainda sobre isso. Então, tem muitos atletas, 9 no total, que tem contrato para vencer agora no dia 31 de dezembro. Então, o Corinthians deve iniciar aí a conversa com esses jogadores, porque tanto o Cássio quanto o Renato Augusto até agora deram um posicionamento de que não sabem do futuro deles, tá? O que o Augusto Melo disse é que ele quer manter o Cássio. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele falou que ele gostaria muito de manter o Cássio no elenco, gosta muito do goleiro, também admira muito que o Carlos Miguel é um bom goleiro também. Então, a definição dele sobre a situação do Cássio é que ele gostaria da permanência, mas pelo jeito isso ainda não foi conversado nos bastidores, tá? Entre outros atletas também, essa questão do Renato Augusto, se vai ter alguma mudança aí no contrato dele, se vai diminuir o valor do salário, isso tudo será conversado. Sobre a chegada de novos atletas, Augusto Melo vem dizendo que pretende trazer mais de 10 novos jogadores. A gente sabe que para chegar atleta tem que sair também, então ele está aguardando principalmente a chegada desse executivo aí do futebol para ajudar aí nessa transição. O que ele disse também que causou um pouco de polêmica e espanto pro lado do torcedor é que ele não vai vender o Moscardo, tá? O Moscardo vem recebendo várias propostas, tinha um olheiro do PSG também atrás dele, observando o futebol dele, o Chelsea já veio atrás, a atual diretoria, né, o do Ilho, que segue até no dia 31 de dezembro, teria interesse sim em negociar o Moscardo por um valor alto. Agora vem Augusto Melo dizendo que não vai vender o Moscardo, que acabou de completar 18 anos. Vamos ver como é que vai ficar a situação dele. Para finalizar, ele também falou sobre jogadores que devem chegar, jogadores que ele admira muito no futebol. Aí também, se você pergunta se eles vêm ou não, ele não chega a responder se vem, mas diz que admira esses atletas. Vamos assistir. Tem vários jogadores que hoje tem a nossa cara, tem jogadores muito bons. Eu gosto de muitos aí, tem muitos jogadores que vestiria muito bem a camisa do Corinthians. O próprio Gabigol tem a cara do Corinthians, é um jogador guerreiro, é goleador, sabe fazer gol. Enfim. Dá para dar negócio com o Gabigol? Não, eu estou só citando um exemplo. Sim, né? mas... Claro, o salário dele é muito alto, ele tem contrato, mas eu digo que é um jogador que eu gosto. O próprio Soteldo é um jogador muito bom, Marcos Leonardo, enfim, tem muitos jogadores aí que a gente gosta. O Corinthians mesmo tem vários jogadores que eu gosto também. Enfim, o que a gente quer é trazer a característica de volta pro Corinthians. Ufa, ainda bem que o novo presidente gosta de jogadores do Corinthians, né? Senão tava puxado, hein, Bruno? O próprio Corinthians tem gente que ele gosta. Nossa, ainda bem. Juntos em 2024, Gabigol pelo Flamengo e Yuri Alberto pelo Corinthians. Então, 58 jogos, 62 gols, 20 e 15. Nossa, mas aí essa tela aí tá ruim pro Gabigol, né? Não tá? Porque a torcida do Corinthians nem pode ver o Yuri Alberto, vamos falar a verdade. Mas é que essa tela... É que me ocorreu uma coisa que agora, né? Já não dá nem tempo de colocar na tela.
Eu queria saber quantos gols o Yuri Alberto fez quando ele tinha dupla com o Roger Guedes. Porque depois murchou, né? Também. Isso. Não, é por isso que o torcedor tá bem frustrado, mas é que eu acho que é diferente. O Yuri Alberto é a realidade do que eles têm. O Gabigol é o que eles já viram o Gabigol fazer, entende? Ah, sim. Essa tela Não, sem dúvida. passa muito em branco, né? Eu tomara que o Augusto Melo não perca essa espontaneidade dele, né? Esquece. Porque normalmente quando o cara vira presidente, eu não sei se ele já percebeu que ele é o presidente do Corinthians, mas tomara que ele saiba que ele não perca, porque... Não, mas ele vai perder. Só a partir de janeiro. Ah, não. Porque essa coisa de não falo sobre... Todo grande jogador interessa. Eu não garanto. A espontaneidade eu garanto, vai perder. Eu não quero ouvir mais. Não, todo grande jogador interessa. Sobre especulação, não comento. Você já imaginou a Lili tendo a oportunidade de, com essa espontaneidade, conversar pensou? com ele? Gabigol, acho ótima, cara do Corinthians. Fulano, ruim, não quero. E o outro, vou tentar. Do Corinthians eu gosto de alguns também. Então, mas não gosto nomes. Lista, vamos lá. Que você E a Lili eu gosta, conheço, hein? Isso é legal esperto, pra hein? gente. Isso é esperto. O que é, Lili? Não, eu falei, seria legal pra gente, né? Se você tem espontaneidade, você pergunta, já responde ali, que tal o jogador que tá interessado. Seria bom, mas não sei, né? Mas eu acho que tem um período... Gente, uma listinha aí de 5 jogadores. Assim. Tipo assim, isso é o sonho. Pode falar uns 6, vai. Não, e eu acho que também vai entender a força que uma aspa tem, né? Claro. A repercussão que tem. Isso. Porque a gente ontem não tava com essa pauta aqui no programa, né? Ontem a gente conversando, era isso. De repente a gente amanhece com o presidente do Corinthians falando que o Gabigol tem a cara do Corinthians e falou, opa, de alguma forma a gente tem que E é o repercutir nome, né? isso, Porque os outros ficaram ali pelo Mas o caminho. Mário, sabe o que é legal disso? E aí você vê que talvez ele não esteja tão acostumado. Porque aí quando o Capriotti aí pergunta, mas opa, vai dar negócio? Aí pra ele dar um exemplo que não, que foi só um exemplo que ele deu, ele já cita mais outros. Então, pô, já podemos ter o Soteldo também, ou o Marcos Leonardo no Corinthians. E o Capri, corredor que é, já colocou outros nomes. Já foi embora. É muito já bom. tá fazendo render, não é? Não, mas aí vamos lá. Ele falou que gosta de alguns do Corinthians também, não gosta de todos, né? Então, assim, se for pensar no Gabigol, se tem a cara do Corinthians, se um dia virar um negócio, se tentar, porque o Gabigol, como a gente brincou, vai ser especulado e vai ser, pelo menos, o nome vai ventilar por aí, né? Será a primeira, talvez, o primeiro nome na cabeça dos clubes. Com o Yuri Alberto, o Corinthians precisa exatamente de um jogador nessa posição, de um Gabigol para esse elenco de 2024? Eu acho que o Corinthians precisa de jogador para todas as posições. Não, é verdade, assim... E, pô, o Gabigol, qualquer time precisa. Exato. E eu tô falando de um elenco, tá? Não tô, assim, todo respeito aos jogadores do Corinthians. Não tô excluindo os 11 titulares e colocando outros 11 jogadores. Eu acho que o Corinthians precisa de um nome para todas as posições. Ele precisa repensar... A gente estava falando do Santos, da camisa do Santos, o Corinthians, ele precisa se recolocar nessa condição. Ele não pode mais aceitar... oscilar e passar a temporada brigando, outra temporada não brigando. Brigando pelo quê? Qual que é o grande objetivo do Corinthians hoje em dia? A gente não sabe. Esse novo presidente, ele tem uma missão clara ali de recolocar o Corinthians com objetivos claros e ir em busca disso. E isso passa pelo elenco. E sabe passa que... pelo Gabigol, né? E não, e o que fortalece também é o fato do Gabigol estar sem espaço no Flamengo. Exato. Claro, e ele vai buscar um time para jogar. Porque se ele falar, eu vou tirar o Lucas do São Paulo, você fala, vou tirar o Paulinho do Galo, o Veiga do Palmeiras, você não... Mas nesse caso, não, né? Não. É um Gabigol que perdeu espaço no Flamengo. Sim, que nos últimos jogos não vem jogando, que já tinha... Quando chega o Tite, a hipótese já tinha sido levantada, né? Porque era Tite, gostava mais do Pedro, convocou o Pedro, aí o Tite teve que explicar que o Gabigol... Mas faz todo sentido, alimentar essa possibilidade com o Gabigol. Ô, Lili, você acha que ele tem a cara? Pode ser que entre em negociação também de jogador, né? Vai pra lá, um pra cá e tal. Aí já muda, não sei. Mas pro Flamengo, algum jogador do Corinthians hoje? Difícil. A recepção pro Gabigol no Corinthians seria enorme por parte da torcida. Nos últimos jogos que eu estava fazendo lá, que já surgiu essa especulação da chegada do Gabigol, mas o torcedor falava, e aí, o Gabigol veio mesmo, a gente precisa dele. Mas eu concordo plenamente com o que a Mari Pereira falou sobre essa questão de como ele será recepcionado internamente no clube. Qual projeto será apresentado? Porque está diante de um Corinthians que tem uma dívida enorme, que ainda tem a dívida da Neoquímica Arena, não se falou mais sobre esse assunto, mas não foi nada ainda concluído, acertado. Então existe a dívida da Neoquímica
Neoquímica Arena, existe a dívida do clube, tem jogadores para sair. Então, por exemplo, se esses 9 jogadores aí com um contrato até dia 31 de dezembro saírem os 9, acho que os 9 não irão sair, mas eles irão escolher algum deles. Vamos supor aí que o Corinthians tem cerca de 10 milhões, 9 milhões aí de desafogo no orçamento. Quanto custaria trazer o Gabigol? Quanto seria o salário dele? E para trazer, recolocar jogadores em outras posições? Tem o Hugo do Goiás na lateral esquerda, mas e na lateral direita? Tem lá o Fagner, Rafael Ramos ainda tem um tempinho de contrato, mas deve ser negociado, não vem sendo utilizado. Então acho que um jogador do tamanho do Gabigol deve ir sim para um clube do tamanho do Corinthians, que é gigante. Sim, mas precisa ser apresentado para ele ali um projeto. Ele não pode cair, digamos assim, numa arapuca. Cair num time que ainda não está acertado, que está faltando peça. Por mais que seja o Gabigol e que ele leve o time, leve a torcida, mas acredito que para ele mudar de clube, ele vai querer que tenha um projeto certinho apresentado ali para ele. Aí vamos ver o que Augusto Melo tem para apresentar, se ele de fato colocar as cartas na mesa e tentar trazer o Gabigol pro Corinthians. Porque assim, de ano conturbado pro Gabigol também deu, né? Esse ano foi muito difícil para ele no sentido até de lesão, né? De Não ter ido da Copa. Não ter ido da Copa. Cobrança também. Torcedor que cruzou completamente a linha de ir na festa de aniversário do cara. Então, e é assim, sempre ele a responder, né? Quando o técnico não tá bem e o Flamengo já deixa claro que o técnico vai sair, é ele que fala, não, estamos fechados, enfim, é sempre ele. Mas ele é um cara que também se alimenta muito, ele por ser vaidoso, se alimenta muito desse holofote. Sim. E isso o Corinthians entregaria para ele, né? Com certeza. Se tem algum clube capaz de entregar o que o Flamengo entrega, nesse sentido é o Corinthians. Muito holofote. Sim, sem dúvida alguma. É? E eu acho que em campo ele tem muito a entregar. Para mim, ele é muito bom jogador. Imagina um Corinthians e Santos com o Gabriel no Corinthians. maluquice. É um Corinthians e Flamengo com o Gabigol lá. Não, porque quando ele vai à Vila, ele já Vila já tem é todo assim, esse ambiente, né? Imagina no Corinthians. E na questão do salário, poxa, a folha salarial do Corinthians, Lili, ela já é alta. Sim. E é aquilo que a gente conversava com o Augusto Melo outro dia, aqui algumas semanas antes da eleição, de tentar aliviar essa folha justamente com jogadores que sairiam, né? Então, acho que sobraria para você contratar ou pagar o salário para o Gabigol, pelo menos. Não sei qual seria o valor para tirá-lo do Flamengo. Porque tem esse valor para tirá-lo, tem o valor do salário dele, tem essa questão que a Mari também apontou de precisar em outras posições também, né? E jogadores de qualidade. Talvez nem em todas as posições você consiga trazer um jogador experiente. Não tô falando de um veterano, tá? Porque aí o corintiano já vai falar, pô, já quer trazer mais veterano. Mas um jogador que já chegue pronto. E aí você pega outros jogadores pontuais em cada posição e aí tem que ter o espaço pro Gabigol, com certeza. Eu acho ele a cara do Corinthians. Acho que daria muito certo o Gabigol jogando no Corinthians, mas repito, que acho que ele mesmo como jogador vai querer entender qual que é o projeto para o próximo ano. Sim. Porque aí se você tira jogadores, você traz outros. Quanto que vai sobrar por mês? Vai dar para trazer jogador que possa fazer uma dobradinha ali comigo? Quem que pode fazer essa dobradinha? Tem a questão do Yuri Alberto. O que o Corinthians vai fazer com ele? Vai manter o Yuri Alberto? Talvez a chegada do Gabigol desafogue um pouco, dê um respiro para ele. O Corinthians vai negociar o Yuri Alberto? Então, dá para movimentar o dinheiro ali. Tem que vir esse executivo de futebol para ajudar o quanto antes. Não, e tem que o Corinthians querer contratar o Gabigol, porque ele pode ter o Gabigol pode ter a cara de 40 times aqui, mas o presidente falou que não foi atrás de fazer uma proposta. Ah, mas ele quer, hein? Ah, não. Querer, eu acho que tem muita gente nessa fila, hein, Marra? Salve, salve Corinthians! Salve, salve fiel torcida! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Timão TV. E tivemos na noite de ontem o presidente Augusto Melo dando uma excelente entrevista, falando aí que vê Gabigol a cara do Corinthians. Olha só, antes da gente dar continuidade, fiel torcida, na notícia, já te faço o convite para você deixar o seu like e se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí, para você acompanhar as notícias mais relevantes do Coringão. E é claro, deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Você aprova a vinda do Gabigol para o Corinthians? Tivemos um ano muito conturbado aí para o Corinthians, vários jogadores não conseguindo ali se firmar nas posições, um baixo aproveitamento do atacante Yuri Alberto, tá certo? Mesmo com apenas 15 gols durante todo o ano. Então isso trouxe muita dúvida aí quanto à sua permanência, tá certo? O Duílio ali já falou também sobre uma possível transferência do centroavante e realmente é o que eu venho dizendo para vocês. Não dá para o Corinthians ficar dependendo exclusivamente do
do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto já é uma realidade, né? A gente tá vendo o que ele está fazendo. Ah, mas todo o time do Corinthians está jogando ruim. É verdade, todo o time está mal. Porém, pessoal, quando a bola chega no Yuri Alberto, ele sozinho ali, ele mastiga a bola, sabe? Ele pisa na bola. Então, não dá, pessoal. Realmente, não sei se é problema psicológico, alguma coisa está atrapalhando muito. A gente já vê outros se destacando aí, como o caso do Moscardo, mesmo sendo um garoto da base, o moleque realmente honra a camisa, faz gol, né? Teve aí o seu primeiro gol na vitória contra o Vasco. Romero, olha só, o time na decadência, o Romero surgiu aí com o Mano Menezes e começou a anotar gols. Então, se o Yuri Alberto não está fazendo, pessoal, realmente o problema é com o centroavante e não com o time inteiro. Mas aí, o que você está achando desse atual cenário do Timão? Você acredita que o presidente Augusto Melo vai realmente contratar o Gabigol? Enquanto ao Soteldo, será que é uma boa aposta? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E é claro, já se inscreve no canal para acompanhar as notícias mais relevantes do Coringão. Então, vamos pra cima, Timão! Puta que saudade! Quando o Corinthians jogava com vontade! Puta que saudade! Quando o Corinthians